Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. Estaremos juntos neste dia para mais uma aula, para aprendermos como sermos pregadores da palavra de Deus. Esta é a quinta aula para a glória de Deus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus justo, fiel, digno de ser adorado e exaltado, Deus. Nos encontramos na Tua presença neste momento para aprender do Senhor, meu Pai, aquilo qual o Teu Espírito Santo tem para nos falar, nos ensinar, nos exortar, Senhor da glória, para aprendermos com sabedoria, com entendimento, com discernimento que vem da Tua boca, meu Senhor da glória, para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que assim, ó Deus amado, estejamos aprendendo para ganharmos almas para o Teu reino, para que brasas vivas, Senhor da glória, seja acumulada sobre as nossas cabeças e seja nos perdoado, Deus, uma grande multidão de pecados para a glória do Teu nome. Nos abre o entendimento, discernimento e avivamento da Tua palavra neste dia de hoje, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amados, nesta quinta aula, vamos aprender a arte da introdução de um sermão. Amém? E vamos começar. O sermão é constituído de 3 partes: introdução, corpo e conclusão ou perolação. Todas essas 3 partes são importantes, mas queremos focalizar as principais delas. Certo autor diz que não se pode exagerar a importância de um bom início. É importante que o pregador atraia a atenção dos ouvintes desde o começo da sua mensagem e que mantenha esse interesse até o final da sua pregação. A introdução deve provocar interesse e despertar a atenção dos ouvintes. Esse interesse não será independente, mas servirá para conduzir os ouvintes ao assunto que está sendo tratado no sermão. Para despertar a atenção dos ouvintes, é necessário que começamos com alguma coisa que interesse a eles, que falamos alguma coisa relacionada à vida deles. É necessário, irmão, fazer uma boa introdução. Já expliquei com os irmãos na aula 4 o que é uma introdução, que eu trouxe o exemplo dos filmes, o qual um advogado faz sua introdução. Então temos que ter uma boa introdução, não se alongar muito durante a introdução e nem elevar muito o nível da introdução, mas que seja referente à palavra. Eu expliquei tudo na aula anterior, amém? A introdução prepara a mente dos ouvintes para que possa compreender o assunto do sermão, as ideias a serem desenvolvidas no corpo do sermão. Ela ajuda a captar a simpatia do povo. Você tem que estar aprendendo o interesse do pregador. Qual o objetivo, irmão, da mensagem? É convencer o pecador que ele necessita de Jesus. Então temos que fazer isto bem. Como fazermos isto bem? Vou falar novamente: lendo a Bíblia, jejuando, buscando conhecimento, entendimento, buscando orar, pedir a Deus que organize os seus pensamentos, que organize a mensagem, para que assim, amados, cada alma que nós ganhamos, a Bíblia diz que brasas vivas são acumuladas sobre as nossas cabeças e nos serão perdoados uma grande multidão de pecados. Então o pregador, amados, ele não prega a palavra de Deus
para se exibir, não, para se aparecer, para se apresentar para uma plateia, não. Ele tem que pregar a palavra de Deus com o interesse de ganhar almas, o objetivo de ganhar almas, fazer muito bem. Quando você se achega a Deus, Deus vai se achegar a você. Há várias características de uma boa introdução, sem as quais ela não pode atingir a finalidade que se propõe. Amém? A introdução deve apresentar algum pensamento muito ligado ao assunto do sermão. Um exemplo deste ponto é o grande sermão que Paulo, quando pregou sobre o Deus desconhecido, em Atos 17, ele começou falando sobre o altar dedicado ao Deus desconhecido e fez a aplicação de tal maneira que deixou uma impressão profunda. Algumas pessoas creram em Cristo. Atos 17, do 22 ao 34, onde Paulo fala, poxa, Paulo chega ali em Atenas, varão, vários deuses. Então ele pegou aquilo que ele tinha e em cima da crença daquele povo, ele usou o que eles tinham e fez o seu sermão. É tanto que ele foi convidado para novamente voltar para fazer explicar novamente de tudo que ele estava falando. Tem que ser assim, irmão, porque o mundo anda de mal a pior. As pessoas são enganadas de todas as maneiras. É pelo telefone, é pelos falsos mestres, é lobos escarnecedores, são irmãos que querem a gordura das ovelhas, como a palavra já falava, que nos finais dos tempos viriam. São irmãos, que estão ali, dizem ser o Cristo, e nós temos que provar para estas pessoas e mostrar para elas que o Cristo não veio, que esses que estão aí é simplesmente o cumprimento das profecias bíblicas. Por isso, amados, que nós precisamos não sermos pregadores profissionais, mas sermos pregadores que buscam e dá legalidade ao Espírito Santo para que venha encher a nossa boca, encher o nosso coração, porque a nossa boca vai falar do que está cheio ao nosso coração. Muitas pessoas dizem, não, é só abrir a boca que Deus fala. Não é assim não, irmão. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que nós vamos falar, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Para que nós venhamos a lembrarmos, nós precisamos estudar, nós precisamos sentar para aprender. Eu não estou aqui, irmão, como mestre, não. Eu estou aqui também aprendendo da mesma maneira, porque eu amo falar do amor de Deus e da salvação de Deus. E eu tenho que procurar que a minha vida dê testemunho deste Deus. Normalmente a introdução não deve ocupar mais de 15% do tempo do sermão. Uma senhora disse que o pastor da igreja, um exemplo que deu, uma senhora disse que o pastor da igreja dela levava tanto tempo preparando a mesa que ela perdia o apetite antes de comer. Muitos pregadores gastam a maior parte do tempo na introdução e tem pouco tempo para o corpo do sermão. Devemos ser concisos e breve em tudo que temos a dizer, porque a introdução passa a ser breve. É necessário limitar o material usado nela a um só pensamento. Então, irmão, a introdução você não tem que começar logo elevando o grau da igreja, a temperatura da igreja. É uma introdução.
Então ela não tem que levar muito tempo. Ela é uma preparação. Você começa frio, morno, e aí vai subindo a temperatura de acordo com a sua pregação. Devemos evitar ideias confusas, palavras difíceis de serem entendidas, sentenças compridas. O pregador não deve ser pretensioso, querendo mostrar-se grande orador e intelectual. Irmão, não pregue o que você não vive. Você tem que pregar o que vive e tem que viver o que você prega. A sua vida tem que ser uma pregação por onde você passar. Quando você faz estas coisas, as quais estamos relacionando aqui, vai acontecer o que aconteceu com Paulo, irmão. Olha a vida de Paulo. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer, isso eu não consigo. Aquilo que eu não quero fazer, estas coisas me sobrevêm. Ele reconhecia que ele era dependente de Deus. E nós somos dependentes de Deus, porque não adianta, amados, ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não somos intelectuais, somos pregadores leigos da palavra de Deus, que estamos aprendendo a cada dia. O nosso grau de crescimento é a cada dia. A cada dia que nós sentamos para aprender e a pormos em prática, vamos aprendendo de Deus. Não podemos despertar interesse dos ouvintes se não nos esforçarmos preparando a introdução interessantes para que o pregador possa ter introdução com estas características apresentada, para esta parte do sermão, que é vital. Uma introdução improvisada apresenta-se quase sempre imprecisa, obscura e hesitante. E isso impressiona mal aos ouvintes, mas uma introdução com qualidade, acima mencionadas, é uma grande ajuda à pregação, o que trará honra para o nosso Senhor Jesus Cristo e levará as almas ao Salvador. Há algumas coisas que precisam ser evitadas na introdução. Entre elas são desculpas. Nunca comece o seu sermão pedindo desculpas. Geralmente as desculpas impressionam muito mal. A falta de firmeza naquilo que você quer passar para os ouvintes. Um pregador começou uma mensagem. Este distinto auditório merece ouvir um pregador à altura e não pobre e muito atribulado como eu. Nunca faça isso, irmão. Nunca menospreze e nem despreze aquilo que Deus te deu, porque é teu, Ele é contigo, entendeu? Ele vai falar poderosamente ao teu coração. Não se menospreze, porque você se preparou, você jejuou, você preparou o seu material para pregar a palavra de Deus, você jejuou, você orou. Então, irmão, deixa que aí sim o Espírito Santo vai falar poderosamente. Ele vai trazer a tua memória a necessidade da igreja. Não é bom começar com algumas ideias dramáticas ou tão impressionante que o corpo do sermão se torne fraco em comparação. A introdução não deve ser tão fervorosa, a tal ponto que se torne impossível manter o sermão, o ritmo desenvolvido no início da mensagem. Alguém, ao ouvir um sermão desse tipo, fez esta observação: o pregador começou a fazer um alicerce para um arranha-céu, mas acabou
construindo apenas um galinheiro. Irmão, é como eu já falei, não se deve elevar na introdução. Você tem que começar, é como uma panela de pressão, irmão. Uma panela de pressão você bota no fogo, aí ela começa devagarzinho, aquela zoadinha, daqui a pouco ela dispara até o cozimento daquilo que está no fogo. É um pregador da palavra de Deus. Como eu aprendo estas coisas, irmão? No dia a dia, se achegando a Deus, orando, tudo que eu já falei, irmão, jejuando, buscando, é buscar a Deus, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Irmão, a palavra de Deus diz, aquele que almeja o episcopato, boa obra, almeja, não é errado não, irmão. E Deus diz, olha, quando Deus chama pregadores, Deus chama toda a igreja. Ele diz assim, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide. Ele não diz ide pastor, ele não diz ide obreiro, não. Ele não especifica. Pregação, irmão, ganhar almas para o reino de Deus é para todo aquele que se acha salvo na presença de Jesus Cristo. É um erro fatal usar na entrada da casa uma pedra da qual precisaremos mais tarde na construção das paredes. Somente um perito pode prender a atenção depois de ter explicado tudo o que ele pensa em dizer mais tarde na sua mensagem. Há vários métodos que podem ser usados pelo pregador para introduzir o seu sermão. Um forte conteúdo pode ser o contexto ou o contexto especificamente, se o significado do texto precisa ser explicado para que possa ser entendido. Esse tipo de introdução pode incluir uma explicação e aplicação do contexto ao fundo histórico do texto. Amém? Então está aí, amado, a quinta aula para aprendermos um pouco como pregar a palavra de Deus. É lendo, irmão. Eu já falei para vocês. Você pega uma Bíblia, pega várias Bíblias, vários autores. Você chega no rodapé dessas Bíblias e começa a preparar o seu material. A pregação, a mensagem que você preparou, tem ali no rodapé. E você vai procurar referências bíblicas para preparar um bom sermão. Irmão, vou tornar a repetir. O nosso maior objetivo não é nos aparecermos, é ganharmos alma para o reino de Deus. Irmão, nós pecamos por olhar, por pensamento, por palavra, dormindo, acordado. Nós temos o nosso maior inimigo, irmão, que é a nossa carne. Ela está conosco 24 horas por dia, tentando-nos. Se viramos para a direita, mulheres seminuas, nós pecamos. Então há uma necessidade de nós ganharmos muitas almas para que estes pecados nos sejam perdoados através de ganhar almas. Brasas vivas sejam acumuladas em nossa cabeça. Nós precisamos ler a Bíblia a cada dia, ler para ser sábio, crer na Bíblia para sermos salvos, e temos que praticar a Bíblia a cada dia para nos santificarmos diante da palavra de Deus, irmão. Há uma necessidade diária. O mundo, irmão, está de mal a pior. Está prestes a acontecer uma terceira guerra mundial, onde a Bíblia dá referência, faz referência
nos finais dos tempos, rumores de guerra, fome, peste em todos os lugares. Já aumentou a iniquidade, o amor dos homens se esfriou. Ninguém ama mais ninguém não, irmão. Se o cara pisa no teu pé, tu tem que pedir desculpas a ele. Então como fazer estas coisas? Se achegando a Deus, porque esta carne aqui, ó, ela é violenta. Esta carne, ela é mal. Existem os dardos inflamados do maligno. Aparece coisa, às vezes, dentro da nossa própria igreja. Pessoas se levantam contra você, falam mal de você às escuras. Já viu falar no animal chamado tamanduá? O tamanduá é o seguinte: você passa próximo dele, ele não te faz nada. Ele tem unhas enormes, ele tem o tamanduá. Então, quando você mexe com ele, ele corre para cima de você, te abraça e crava as unhas nas suas costas. Chama-se abraço de tamanduá. Quanto nas igrejas, irmão, nos últimos dias tem acontecido esses abraços de tamanduá? Pessoas que na sua frente te tratam muito bem, mas por trás, irmão, falam de você, fala de mim, fala de você, fala de mim para... Eu tenho um conceito, irmão. Se você fala mal de uma pessoa para mim, você também vai falar de mim para outra pessoa. Então eu não posso dar ouvido a você. Eu tenho este conceito comigo. Se eu der ouvido a você falando mal de mim, falando mal de uma pessoa para mim, você também lá na frente vai falar mal de mim para outra pessoa. Então, irmão, mas nós temos que estar vigilante a cada tempo, a cada dia, a cada momento, buscando a face do nosso Deus. O evangelho, amados, não é fácil nos últimos dias, porque a Bíblia diz que nos últimos dias virão tempos trabalhosos. Por isso a necessidade, irmão, de nós aprendermos um pouco a falar do amor de Deus, a pregar a palavra de Deus. Poxa, Salmo 37, Salmo 37, versículo 25, diz assim: olha, Davi, olha, passa sua vida toda nas mãos do Senhor, e diz assim: olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmão, Davi pecou, irmão. Davi matou. Davi, o filho de Davi, teve incesto com a própria irmã. O irmão matou outro irmão, mas Davi não deixou, irmão, de adorar a Deus. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque a sensibilidade de Davi foi incrível, irmão. Aquele homem pecou quando matou Urias. Poxa, Natan chega para aquele cara e diz: olha, o assassino é tu que matou. Pô, ele é rei, cara, o cara é rei. Ele poderia puxar da sua espada e matar o profeta, mas não. Ele foi para o templo adorar. Aí disse este homem: ó Davi, Deus já perdoou o teu pecado. Deus já perdoou. Mas virão todo o pecado, irmão, traz as suas consequências. O pecado é uma semente a qual nós plantamos na terra. E esta semente, irmão, um dia ela brota. Só Deus, irmão, pode matar ou impedir que esta semente cresça. Então, precisamos aprender do Senhor, nos achegar a Ele, ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo, praticar a Bíblia para nos santificar na presença de Deus. Irmão, a próxima aula será a 6ª aula para a glória de Deus, amém? Estaremos juntos, estarei preparando a aula, a 6ª aula, a conclusão do sermão, amém? Será a próxima aula, a 6ª aula para a glória de Deus. Vamos orar para encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso de Israel, muito obrigado, Deus, por este momento, este culto
e pouco momento, o qual nós separamos e estamos na Tua presença, Senhor, para aprendermos um pouco de Ti, para levarmos o Evangelho aos quatro cantos da terra, aonde o Senhor mandar, aonde o Senhor nos enviar, meu Senhor da glória, estaremos prontos, porque é o Teu Espírito Santo que nos ensina, que nos exorta, que nos traz a memória, que nos faz lembrar todas as coisas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor para a glória do Teu nome. Ser conosco, ó Deus amado, ó Deus querido Deus, para o louvor e glória do Teu nome. Não somos nada sem Ti e precisamos de Ti a cada momento, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Se for interessante para os irmãos passar para alguém, amém, glória a Deus. Não sejamos egoístas, irmão. Se o irmão consegue aprender, as outras pessoas conseguirão também, porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos ensinar. E que Deus nos abençoe.